Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Radiocast. Hoje muito feliz, estou aqui com meu amigo Jojo Waxman, de volta das férias, dos mergulhos, do paraquedismo, tudo mais, esportes radicais. Tudo bem, Jojo? Tudo bom, Felipe? E com um dos maiores economistas do Brasil, Mansueto Almeida. Acho que todos nós aqui como brasileiros somos ou deveríamos ser gratos a essa trajetória espetacular. Um dos homens que certamente já evitou aí algumas explosões desse país e hoje está aqui no BTG, nosso vizinho, nosso parceiro também. Então uma alegria muito grande. Mansueto, muitíssimo obrigado, primeiro como brasileiro e depois aqui por também nos prestigiar com a sua participação. Tudo bem? Ô, Felipe, tudo bem? Não, prazer meu estar aqui com vocês, enfim, poder participar desse bate-papo com vocês aqui, para mim é uma honra. Muito obrigado aí pelo convite. Começar com esse tema que tá bem quente aí, Mansu. Agora veio o recesso, deu uma esfriada, mas acho que é o grande tema do momento ligado ao fiscal, né? A reforma tributária. O que você pode passar para a gente aí da sua visão? Acho que a primeira proposta veio meio torta, depois deu uma melhorada. Pelo menos essa é a leitura de consenso, né? Como que você viu todo esse processo e como você acha que está hoje a sugestão de reforma tributária nessa segunda fase, né, que eu estou falando especificamente, claro? Legal. Vamos começar lembrando dois fatos muito importantes em relação ao nosso sistema tributário. Primeiro, é que o Brasil ele tem uma carga tributária muito alta. Para um país de renda média, o Brasil não é um país rico. Então, para um país de renda média, o Brasil tem uma carga tributária muito alta, que é em torno de 33% do PIB, que é muito acima dos outros países da América Latina. A América Latina, a carga tributária média é 23% do PIB. O Brasil é 33% do PIB, ou seja, 10 pontos do PIB acima da média da América Latina. E o nosso sistema tributário tem um outro problema, que é a complexidade. O volume de tempo que as empresas no Brasil gastam para cumprir com as obrigações tributárias é um número de horas muito grande, e que também isso tira competitividade. Então, nós temos dois problemas: carga tributária elevada para o nosso nível de renda e, dois, um sistema tributário que é muito complexo, que as regras ficam mudando. Dito isso, a gente tem no sistema tributário do Brasil aí um desafio grande, que é, primeiro, a gente precisa simplificar o sistema tributário. Simplificar o sistema tributário é algo possível e é algo, enfim, que não atrapalha as contas públicas. Então, um dos desafios do Brasil é reduzir a complexidade do nosso sistema tributário, que a gente está muito atrasado. Tem um outro problema, que aí a gente entra aí no ponto que você levantou, Felipe, que é a questão da reforma tributária. Essa reforma tributária, essa que está sendo discutida no momento, que teve agora uma segunda versão, a partir do relatório do relator na Câmara dos Deputados, é uma reforma tributária que não pega imposto indireto. O imposto indireto é muito importante, é algo que não está sendo discutido no momento, que o foco agora é nessa reforma tributária, que pega imposto direto, pega imposto de renda e pega tributação de dividendos, tá? Aqui a gente precisa ter o cuidado, que é o seguinte: a grande anomalia do Brasil, que todos nós, enfim, reclamávamos, é o seguinte: no Brasil, as empresas que estão no regime de lucro real têm a carga tributária muito alta. Empresas que estão no regime de lucro real, mesmo não pagando tributo sobre dividendo, a carga tributária sobre a empresa era 34%, é uma carga tributária alta para padrões mundiais, quando a gente junta IRPJ com CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que, na verdade, é quase um IRPJ, só que não é compartilhado com o Estado e município. Quando a gente olha esses dois tipos de... Um é imposto, outro contribuição sobre o lucro da empresa, as empresas no regime de lucro real no Brasil têm uma carga tributária muito alta. Mas o grande problema, quando se criticava essa questão da isenção de dividendos, não era propriamente empresas no regime de lucro real, eram as empresas no regime de lucro presumido. Muitas vezes, um profissional liberal que ganha R$100 mil por mês, R$200 mil por mês, mas é uma empresa, em muitos dos casos, sem empregado, e aquele profissional liberal que era uma empresa tinha uma carga tributária de mais ou menos 14 mil por cento. Então, o que se queria pegar com essa reforma tributária, tributando dividendos, era aquele profissional liberal que, na verdade, fica ali no limbo. Nem uma empresa, nem um contratado, mas a carga tributária é muito menor. E, para isso, o governo tinha que fazer uma conjunção de coisas como essa, como que ele propôs. Aumenta o dividendo, mas reduz o IRPJ. Só que teve aí uma série de confusões, que o foco da reforma tributária, que se pensava era isso, mas aí veio um bocado de modificação, por exemplo, que afetava muito a indústria de fundos. Então, às vezes você tem um investimento em infraestrutura, que você tem uma holding que organiza os investimentos separados, no que a gente chama de sociedade de propósito específico, SPS.
a distribuição de dividendo da SPE para a holding iria ser tributado. Isso começou a causar uma grande apreensão no mercado, ia prejudicar investimento em infraestrutura, pegava na veia dos fundos imobiliários. Não fazia sentido tributar fundos imobiliários quando LCI, LCA, CRI e CRA ficaram de fora. Então, a primeira versão causou muita preocupação no mercado, afetou negativamente a Bolsa. A segunda versão foi bem melhor. Só que na segunda versão tem algo que me preocupa. O que me preocupa na segunda versão é esse risco de perder a arrecadação. Há um debate no mercado que algumas pessoas acham o seguinte: olha, vai ser neutra. As estimativas da receita são muito conservadoras e, na verdade, quando a gente olha que o governo vai perder, o que vai ganhar, quando juntar tudo, a reforma tributária vai ser neutra. Eu espero que isso aconteça. O importante é que ela seja neutra, porque a gente não tem, infelizmente, no momento, espaço para abrir mão de arrecadação. Mas também a gente não deve aumentar a arrecadação, porque, como eu falei no início da nossa conversa, a carga tributária do Brasil é muito alta. Tem um ponto importante que a gente tem que destacar, é o seguinte: é verdade que o Brasil está recuperando a arrecadação esse ano? É verdade, mas o que se estima é que a carga líquida do governo central, tudo que o governo central arrecada, vai ficar mais ou menos esse ano em 17% do PIB, que é inferior ao que era pré-crise. Pré-crise, a receita líquida do governo central era 17,5% do PIB. No ano passado, caiu para 16,2% do PIB. Ou seja, no ano de pandemia de 2020, o governo perdeu 1,3 ponto do PIB de arrecadação. Esse ano, o governo está recuperando relativamente rápido. Sai de 16,2%, que foi o ano passado, para 17% do PIB, o que é muito bom, vai ajudar muito o fiscal, mas ainda é um nível de arrecadação menor do que o governo tinha pré-pandemia. De qualquer forma, a segunda versão da reforma tributária ficou muito melhor do que a primeira, porque a gente não pode aumentar a carga tributária nas empresas do Brasil que estão no regime de lucro real, porque essa carga tributária já é excessivamente elevada. Excelente. E dos pontos que estão sendo discutidos agora, principalmente nessa segunda versão, tem um papo aí, principalmente sobre dividendos, e nos interessa, que interessa bastante ao nosso público, esse 20%, é alto, não é alto, o pessoal brigando por 15%. A sua sensibilidade aí, Mansur, e pelo que você conversa, toda a sua experiência, o que você acha que termina no final frente a essa versão? Essa é a que a gente vai ter que lidar mesmo? Tem algum espaço para negociação? E olhando mais para frente, o que a gente poderia pensar de simplificação tributária? Dá para a gente ser otimista em relação a isso? Ou é meio durma com esse barulho mesmo? Não, eu acho, primeiro, assim, o relatório, tem uma primeira versão do relatório, a votação deve ocorrer, segundo palavras do próprio relator, o deputado Sabino, isso deve ocorrer, a votação deve ocorrer lá por volta de agosto. Então, assim, enquanto a votação não ocorrer, tem espaço, sim, para se debater, enfim, para se aprimorar pontos que estão no projeto. E acho que isso é um debate muito positivo. Muitas vezes, quando se faz um projeto de lei, muitas vezes não se tem dimensão do impacto que determinadas mudanças de regras têm na decisão de investimento do setor privado. Então, a gente tem um debate aberto, mostrando, olha, isso aqui atrapalha o crescimento, isso aqui atrapalha o investimento, isso aqui poderia ser feito de uma forma diferente. Esse tipo de debate aberto é muito salutar. Então, acho que tem, sim, um espaço para se debater, para continuar esse debate no Congresso Nacional. Então, assim, espaço para o debate tem. Olhando para o futuro, a gente pode ficar otimista. Olha só, a gente fez nesse país, 2 anos atrás, em 2019, uma reforma da Previdência, que é difícil, que a gente não conseguiu fazer em 20 anos. Quando a gente fez a reforma da Previdência em 2019, a gente passou cerca de quase 3 anos debatendo, e quando a reforma da Previdência foi aprovada, quase metade da população aceitava como necessário. As pessoas entenderam que o país teria que fazer a reforma da Previdência. Isso é muito difícil em qualquer país do mundo. Na França, o atual presidente, Macron, tentou fazer a reforma da Previdência, teve um início, uma onda de protestos, que foram os coletes amarelos, e o presidente teve que voltar atrás e não fez a reforma da Previdência. Então, o que o Brasil conseguiu fazer há 2 anos atrás, em 2019, que foi a reforma da Previdência, me deixa otimista que, olha, a próxima grande reforma do Brasil é a tributária. A gente tem um emaranhado de legislação que pega imposto indireto, tem um emaranhado de regras que, quando o empresário compra um produto e tem que pagar um imposto, que é o PIS/COFINS, ele não sabe se aquilo dá origem a crédito ou não, porque se o produto que ele comprou for utilizado para a parte administrativa da empresa, não dá origem a crédito. Mas se aquele produto que ele comprou for utilizado para a parte de produção, aquilo dá origem a crédito. Quando o empresário ele paga pela energia que vai usar na sua fábrica,
Se a energia for para o processo de produção ou for para o escritório, a regra tributária é diferente. Então, essas maluquices têm que terminar no Brasil. Então, eu sou otimista que a gente tem que deixar na pauta a questão tributária, em especial dos impostos indiretos, ICMS, ISS, PIS/COFINS, e tudo isso a gente tem que aprimorar a legislação, tem que ter um debate mais aberto, que eu acho que a grande reforma do próximo governo é uma ampla reforma tributária. E para a gente conseguir fazer essa ampla reforma tributária que aumente a eficiência, que leve a mais crescimento, a gente vai ter que discutir muito, porque cada mudança pequena em regras tributárias tem consequências muito profundas, tá? Então, a gente precisa, sim, eu sou otimista que a gente tem que continuar nesse debate. Eu não acredito que a gente vai conseguir, nesse governo, fazer uma reforma tributária ampla de impostos indiretos, ISS, ICMS, PIS/COFINS, IPI. Isso possivelmente vai ficar para o próximo governo. A gente tem que debater, e a gente tem que debater, Felipe, algo que é muito importante, que são os regimes especiais de tributação. Muitas vezes, o que uma pessoa paga de imposto, ou o que uma empresa paga de imposto, depende da localização dela ou depende de algum regime especial que aquela empresa em determinado setor se encaixa. Isso é muito ruim, tá? Porque, na verdade, a gente tem que tratar pessoas de alta renda ou pessoas de baixa renda de forma igual. A gente não pode discriminar uma pessoa de alta renda que é acionista da empresa do setor de confecção de uma pessoa de alta renda que é acionista da empresa do setor de bebidas. Não faz sentido. Da mesma forma, uma empresa do setor de confecção, uma empresa do setor de calçado, uma empresa do setor de bebidas, o que ela paga de imposto tem que ser dependente, enfim, do resultado, do lucro dela e não da localização daquela empresa. Então, a gente tem um emaranhado de regras aí que a gente vai ter que fazer um esforço para corrigir, porque, como eu falei no início, o problema do Brasil, quando a gente fala de tributos, são dois. Carga tributária muito elevada, e para a gente reduzir essa carga tributária, tem que continuar com o teto de gasto para ir reduzindo a despesa, para lá na frente a gente ter espaço, de fato, para reduzir carga tributária. E o segundo problema, a complexidade do sistema tributário. As empresas no Brasil gastam uma quantidade de tempo enorme para simplesmente pagar os impostos. Isso tem que mudar, porque isso é um ônus para a empresa e tira a competitividade da economia brasileira. Você falou um ponto interessante, Mansueto, que é essa necessidade de fazer a reforma tributária. São várias reformas tributárias, né? São vários capítulos. E assim como na da Previdência, também alguma coisa ficou para fazer depois. Mas como é que isso encaixa com o ambiente político e de aceitação da sociedade? Porque eu tenho a sensação que às vezes assim, a reforma da Previdência já foi, já é página virada. Tipo, não tem muito a sensação das pessoas que, olha, não, calma aí, foi um bloquinho, precisa de mais outro. Né? A reforma tributária, também, a gente está falando de um pedacinho do negócio. Tem outras tantas discussões, mas não tem uma sensação de, olha, cansamos já desse assunto, já vamos falar de outra coisa? Quer dizer, ou você acha que as pessoas estão, políticos e sociedade, estão atentos para quer dizer, com essa sensação de que são vários capítulos sequenciais aí necessários? Então, não sei se a sociedade como um todo está atento a isso e até que ponto a classe política reconhece isso, mas é exatamente isso. O desafio do país não é só fazer uma reforma e acabou. A gente nunca vai conseguir fazer todas as reformas que o país precisa num período de 2, 3, 4 anos. O que importa para o ambiente de investimento é um ciclo contínuo, mesmo que gradual, de reformas. Eu acho que isso é que é importante. Então, a gente sabe, por exemplo, que o Brasil, como a gente vinha falando, tem um sistema tributário complexo, isso tem que melhorar. Além disso, o Brasil ainda é uma economia fechada, a gente tem que facilitar a importação e exportação, a gente tem que ser um país mais integrado com o resto do mundo, de tal forma que as empresas brasileiras possam comprar o que há de melhor no mundo, introduzir aqui no sistema produtivo, e assim elas se tornarão até mais competitivas para exportar. Então, uma sequência de coisas, reforma na área educacional. A gente sabe, por exemplo, que algo que afeta o crescimento do país no longo prazo é produtividade. O crescimento de produtividade está ligado a uma série de coisas, entre as quais a qualidade da mão de obra, a capacidade de cada trabalhador ter um nível educacional que o permita produzir cada vez mais. Mas a gente sabe que para o trabalhador que vai chegar no nosso mercado de trabalho daqui a 20 anos, esse trabalhador, ele possivelmente vai nascer agora nos próximos 5 e entrar aí no nosso sistema educacional. E a gente sabe que grande parte da capacidade de aprendizagem de uma pessoa está muito ligado aos incentivos que ela, quando criança, recebe ali na idade de 0 a 6 anos. Então, a gente precisa ter, por exemplo, uma educação de qualidade muito melhor para essa faixa etária de 0 a 6 anos, o que implica, por exemplo, um investimento em creche, que não é muito caro. Mas a gente precisa, nesse país, quer dizer, ter um ciclo de reformas.
melhorar a qualidade da nossa educação, investir mais na educação básica, incentivar mais inovação, não é dar incentivo para empresa grande, nem para setores tradicionais que a gente já sabe que o Brasil é competitivo, é incentivar a inovação, é ter um ambiente mais integrado com o resto do mundo, a economia mais integrada com o resto do mundo, é fazer reforma tributária. Então, é uma série de coisas. É uma agenda longa. O que me deixa um pouco otimista é o seguinte: se a gente tivesse a máquina do tempo e pudesse voltar 5 anos atrás e alguém nos falasse, olha, o Brasil nos próximos 5 anos vai ter um governo que vem no processo de impeachment, que foi o governo Temer, em 2016, e depois vocês vão ter um governo de um presidente eleito que não vai ter base política. Apesar disso, vocês vão fazer uma reforma trabalhista, vão aprovar uma regra para limitar o crescimento do gasto público, vão reduzir crédito subsidiado, depois vão aprovar uma reforma da Previdência, vão aprovar a independência do Banco Central, marco regulatório do setor de gás, marco regulatório de saneamento. Quando a gente olha a história do Brasil dos últimos 5 anos, é um país que fez muitas reformas e um governo que veio num processo de impeachment e um outro que seguiu, que tinha uma base política desorganizada, quem não tinha base política no seu primeiro ano de governo. Então, isso me deixa bastante otimista que, apesar de circunstâncias longe de ideais, o Brasil e o Congresso entendeu muito da necessidade de agenda de reformas e, com indas e vindas, a gente conseguiu aprovar muita coisa. Então, a gente aprovou nesse ano independência do Banco Central, que há 6, 7 anos atrás era um debate difícil, era um debate que as pessoas tinham medo, as pessoas não aceitavam, achavam que a independência do Banco Central, os juros ia disparar. E agora não, a gente aprovou a independência do Banco Central sem nenhum grande barulho. Então, quando a gente olha tudo isso que aconteceu, eu fico mais otimista, mas você está correto. A gente não pode cair na armadilha de pensar o seguinte, olha, como já reduziu o crédito subsidiado, já tem uma regra do teto de gasto, já fez previdência, já tem marco regulatório no novo setor de gás e de saneamento, acabou as reformas. Não existe isso. Cada passo que um país dá, surgem novos problemas, isso exige uma outra agenda positiva. Então, assim, o que importa para o crescimento de longo prazo é a gente continuar seguindo nessa agenda de reformas. O Brasil ainda tem muita coisa para melhorar. A gente vale lembrar o seguinte, que o Brasil é um país que a gente gasta quase tanto em termos sociais quanto um país rico da Europa. Só que o Brasil tem um grande problema. Apesar do governo tributar tanto e gastar tanto, a redução de desigualdade é muito pequena. É menos da metade do que acontece num país como a Inglaterra, que tem uma carga tributária semelhante à do Brasil. Então, o Brasil, diferente de vários outros países da América Latina, o desafio do Brasil para reduzir desigualdade não é aumentar gasto, é melhorar a composição do gasto, é torná-lo mais efetivo. Então, a gente tem muita coisa ainda para fazer nesse país. Então, a gente não pode se acomodar e achar que a agenda de reformas acabou, que vai acabar daqui a 1, 2 anos. Isso não existe. O país, todo ano, tem que aprovar, tem que melhorar todo esse marco regulatório que incentiva educação, inovação, maior integração com o resto do mundo, melhor investimento em infraestrutura, etc. Se a gente continuar nesse caminho, que foi o caminho que a gente seguiu nos últimos 5 anos, eu tenho certeza, enfim, que a gente tem tudo para crescer mais. E, Mansour, eu concordo super com o que você falou, e se eu não concordasse, provavelmente eu que estaria errado também, mas embora realmente em circunstâncias aparentemente adversas, nós progredimos muito nos últimos 5 anos. Mas, de algum modo, era um governo, primeiro um governo Temer, comprometido com a ponte para o futuro, claramente de uma orientação liberal, e o governo Bolsonaro, pelo menos uma das várias matizes dele, pelo menos uma corrente do governo também liberal. Você que, para mim, é um patrimônio do Estado brasileiro hoje nessa experiência maravilhosa no setor privado, acho que no melhor banco de investimento da América Latina, mas eu sempre te olhei assim, você transbordou governos, né? Você era um patrimônio do Estado brasileiro. E o quanto essa pauta liberal, essa pauta reformista, de fato ela é uma pauta de governo, que coincidiu de 2 governos de algum modo liberais, ou essa é uma pauta de Estado? Porque eu pergunto isso porque a gente está diante de pelo menos até agora, muita coisa acontece, claro, até 2022, mas uma eventual volta do que seria ali o presidente Lula, pela sua sensibilidade, de conhecer tão bem Brasília, essa é uma pauta mais de governos ou é uma pauta de Estado? Quanto, em outras palavras, mais diretamente, quanto a gente deveria ficar preocupado em abandonar essa agenda se eventualmente um outro tipo de governo assumisse? Então, eu acho que muito dessa pauta, Felipe, é uma pauta de Estado. O eleitor brasileiro ele está demandando essas reformas. Como eu falei, Previdência é uma reforma impopular no mundo todo.
Mas quando a gente aprovou a reforma da Previdência em 2019, quase metade da população já dava apoio à reforma da Previdência. Eu acho que o debate que todos nós temos é explicar o custo-benefício de cada reforma. Muitas vezes as pessoas se revoltam ou não defendem determinada reforma por não entenderem a importância dessas reformas. Vou citar um caso, a independência do Banco Central. Um dos benefícios da independência do Banco Central é que a gente sabe que, independentemente do resultado da eleição no próximo ano, a gente sabe quem é o presidente do Banco Central em 2023, num novo governo, que será Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central. Então, isso dá uma estabilidade, isso ajuda, enfim, a mostrar continuidade na política monetária, que dá segurança para os mercados, e os mercados tendo segurança significa, entre outras coisas, risco menor e juros menor, o que beneficia toda a população. Então, acho que o grande desafio aí é verdade que tem parte dessas pautas que é assumida por posições do governo, pela agenda de um determinado governo. Mas o que eu acho que tem se destacado, que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, é que várias dessas pautas começaram a se tornar pauta de Estado, começaram a se tornar demanda dos meios empresariais, dos meios de comunicação e até de uma parte relevante da população. Então, por exemplo, essa pauta de melhorar a qualidade da educação no Brasil, eu acho que isso é uma pauta que já se tornou uma pauta de Estado. Qualquer que seja o governo, ele será pressionado para investir melhor em educação, melhorar a qualidade da nossa educação. Porque o Brasil aumentou muito o gasto de educação e a qualidade não acompanhou. Então, há um desafio, há uma demanda por melhorar o serviço de educação. A gente gastar melhor o que já gasta sem ter que aumentar a carga tributária, hoje é uma demanda da sociedade. A gente fez vários ajustes fiscais no Brasil desde 1988, que a gente aprovou uma Constituição. Depois, na década de 90, a gente fez um ajuste fiscal e outros, sempre aumentando carga tributária. Carga tributária do Brasil ali em 92, 93, era 25% do PIB, hoje é 33% do PIB. A gente aumentou a carga tributária para fazer o ajuste fiscal. Esse tipo de ajuste a gente vê hoje pelo próprio movimento da sociedade e do Congresso, que não se aceita mais. E aí a gente tem que destacar uma coisa extremamente positiva, que foi a aprovação do teto de gasto. Por que é que eu estou falando que isso foi positivo? Eu vou explicar. No início do governo Bolsonaro, ele recebeu a despesa do governo Temer em 19,3% do PIB. A despesa pública federal, sem juros. Último ano, governo Temer, 19,3%. Primeiro ano do governo Bolsonaro, 19,5%. Segundo ano do governo Bolsonaro, 2020, pandemia, 26% do PIB. O crescimento do gasto público para lidar com a Covid em 2020, em um ano, foi equivalente ao crescimento do gasto público federal em 25 anos. O crescimento do gasto público em 2020 foi equivalente ao crescimento do gasto público em um quarto de século. Qual era o medo que todos nós tínhamos no ano passado? Isso, olha, o governo aumentou tanto gasto que ele não vai mais conseguir reduzir, isso vai se tornar uma parte, vai se tornar permanente e vai atrapalhar o ajuste fiscal. Esse ano, mesmo com o extrateto para lidar com a segunda onda de Covid, o gasto público será 19% do PIB. Vai ser menor do que foi em 2019. E próximo ano, mesmo com um crescimento maior do teto de gasto, porque a inflação foi maior, o gasto público do ano que vem será 18% do PIB. O governo Bolsonaro recebeu o governo Temer 19,3%. Felipe, vai ser a primeira vez pós-Constituição que num ciclo de 4 anos de governo o gasto público federal vai cair. Isso nunca tinha acontecido pós-Constituição. E nesse período, com a crise da pandemia no meio, a gente teve que aumentar brutalmente o gasto público, mas ele está reduzindo fortemente. Então, isso mostra que uma regra importante, que foi o teto de gasto, está tendo um efeito muito importante de nos levar como sociedade a discutir a qualidade do gasto e tentar fazer um ajuste fiscal cortando despesa. Então, esse tipo de pauta, por exemplo, vamos fazer um ajuste fiscal, mas a gente tem que respeitar teto, senão tem que aumentar a carga tributária. Eu acho que isso está se tornando uma pauta de Estado, tá? Muitas vezes as pessoas falam o país tem que gastar mais, mas quando você explica, olha só, para gastar mais, o país vai ter que tributar mais, vai ter que aumentar a carga tributária. As pessoas começam, enfim, a entender que não é tão simples. Então, assim, o que é pauta de Estado, o que é pauta de governo, depende de nós, como sociedade, explicar os prós e contras para a população. Muitas vezes, a população acha, em profissionais liberais, seja um trabalhador, às vezes, de alta renda ou de baixa renda, acha que para tudo é uma solução fácil. Não há solução tão fácil como algumas pessoas pensam, mas o importante é o seguinte, a gente está num país que tem enorme deficiência.
A gente sabe que a qualidade do serviço público tem que melhorar muito e isso pode se fazer sem aumentar a despesa. A gente sabe que a gente precisa melhorar a carga tributária. A gente sabe que está em um país que, ao contrário de outros emergentes, a gente tem uma estrutura produtiva diversificada. Se a gente caminha na direção de reformas, mesmo que gradual, o país tem tudo para crescer muito mais. Não é normal uma economia brasileira crescer 1,5%, 2% ao ano. Um país que é um grande produtor de commodities agrícolas, minerais e tem uma indústria competitiva. Um país que tem uma qualidade de mão de obra de nível superior muito boa, tem universidades boas. Então, a gente tem tudo para crescer de uma forma muito mais consistente. Mas a gente vai ter que caminhar na direção correta, Felipe. O grande problema que a gente teve, que nos levou à crise de 15 e 16, 2 anos seguidos de queda de PIB, era mais ou menos previsível. Não era previsível 2 anos com a queda de PIB tão forte. Mas a gente fez muito erros. A gente quis construir estaleiro em quase todos os estados do Brasil. A gente pegou dinheiro público, construiu estádio de futebol em local que você não tem time de futebol. Então, assim, a gente fez tudo o que tinha para fazer de errado. Mas se a gente corrigir e caminhar na direção correta, eu acho que esse país tem um futuro promissor. Porque, novamente, é um país grande, é um país que é muito competitivo em diversos setores, que tem uma estrutura produtiva muito diversificada. É bem diferente de alguns países que têm 70%, 80% da economia dependente de um setor, de um produto. Isso não é o caso do Brasil. Então, se a gente fizer a agenda correta, a gente tem aí uma perspectiva muito boa de crescimento. Agora, tem que fazer o dever de casa. Mansueto, eu estou quase animado aqui com o teu discurso, né? Anotando aqui para alguns pontos, mas aí eu lembro das manchetes aí das últimas semanas que praticamente foram dominadas pelo assunto do fundo eleitoral, né? E esses mesmos políticos que a gente está falando aí, em algum tipo de acordo onde se triplicou quase o valor do fundo eleitoral. Quer dizer, isso vai totalmente de encontro a essa ideia de teto de gastos, de a gente tem que melhorar as despesas. E, quer dizer, como é que isso cabe numa mesma cidade, no mesmo teto aí de discussão? Então, assim, isso é uma boa pergunta. Mas um dos benefícios do teto de gasto foi justamente explicitar as escolhas. No debate eleitoral, no debate no Congresso, sempre vai ter isso. Sempre vai ter um grupo que vai falar, olha, eu acho mais importante gastar com isso. Os parlamentares podem achar, olha, a gente vai ter eleição no próximo ano, eu acho mais importante a gente ter uma verba maior para a eleição. Qual é a diferença de hoje em relação a 5, 6, 7 anos atrás? É que antes você falava simplesmente o seguinte, você fazia o seguinte, olha, a gente vai gastar mais com educação, a gente vai gastar mais com saúde, mais com emenda parlamentar e vamos aumentar a verba para as eleições e a gente vai acomodar tudo isso no aumento esperado da arrecadação para o próximo ano. Agora não dá. No próximo ano, o governo vai ter um espaço, o crescimento do gasto público no próximo ano, isso já é dado, porque o que define o crescimento do gasto público no ano seguinte é a inflação acumulada de 12 meses até junho. A inflação acumulada de 12 meses até junho já fechou, foi 8,4%, que significa que no próximo ano o crescimento do teto de gastos será de 124 bilhões de reais. Desses 124 bilhões de reais, mais ou menos 100 bilhões, 101 bilhões de reais é crescimento de despesa obrigatória, porque 60% do orçamento uma parte grande da despesa obrigatória está ligado também à inflação. Então, quando a inflação é maior, o crescimento do gasto pode ser maior, o teto cresce mais, mas a despesa obrigatória também. Então, a gente sabe o seguinte, próximo ano, crescimento do teto, 124 bi. Crescimento da despesa obrigatória, 101 bi. Tem um espaço de 23 bilhões livre que o governo pode decidir como será alocado. E aí entra nesse debate. O governo pode alocar mais com o Bolsa Família, com investimento público, e o Congresso decidiu, com a parte disso, ele quer com a verba para as eleições, né? Com fundo eleitoral. Aí, a gente está vendo qual é a reação. Qual é a reação? A gente está vendo um grande debate na imprensa, na população, questionando, será que é adequado? Será que não foi exagerado? Então, é isso que a gente espera de um processo orçamentário, que ele seja transparente. É muito melhor do que há 6 anos atrás, porque há 6 anos atrás esse debate não existiria. Simplesmente se aumentaria toda a despesa. A gente vale lembrar que a gente está num país que o gasto público federal, sem juros, de 1997 a 2015, cresceu, em média, 6% real ao ano. 6% real ao ano. Não é mais o caso. Desde o teto de gasto, o que tem acontecido é que a gente tem forçado o Congresso e a sociedade
a explicitar quais são suas escolhas. E aí é um debate político. Como você bem falou, o seguinte, olha, e se a gente tirar recursos de obras? Porque os deputados e senadores estão tirando recursos, pelo que eu escutei, da verba de bancada, da verba de emendas de bancada, para colocar no fundo eleitoral. De fato, se isso acontecer, você está tirando dinheiro que iria para investimento público, que, em geral, 70% das emendas parlamentares é para investimento público, você está tirando dinheiro do investimento público, que já é baixo, e colocando para despesa de custeio, que é uma campanha eleitoral. Então, assim, isso é um problema, ou, enfim, é uma escolha que nós todos, via parlamento, teremos que discutir. Mas olha a diferença. Hoje essa discussão está ocorrendo. Há 6 anos atrás, 10 anos atrás, ela não ocorreria, porque você podia simplesmente aumentar todo o gasto público sem limite. Hoje não. Mesmo esse fundo eleitoral maior tem que estar sujeito ao teto de gasto. Então, assim, se a opção do parlamento for para aumentar a verba para a eleição, para o fundo eleitoral, alguma coisa a mais terá que ser cortada, e parece que foi isso que eles fizeram ao reduzir emenda de bancada. Mas o debate está posto. Então, eu acho que ainda é um ambiente muito melhor do que o que a gente tinha antes do teto de gasto. Mas eu tenho duas aqui. Uma primeira, assim, se a gente voltasse uns 9 meses, mais ou menos no tempo, acho que todos os economistas ali super preocupados com trajetória de dívida PIB, né? Isso aqui vai para 105%, 110% do PIB, os mais catastrofistas, né? E as últimas contas, acho que a última sua que eu vi, estava apontando aí 83%, né? O que daria, e com inflação, também o PIB nominal crescendo bem, uma folga fiscal aí para o ano que vem. O quanto a gente ainda tem que estar preocupado com essa história, o quanto que essa melhoria ela é circunstancial, o que é estrutural, qual que é o tamanho do problema em termos mais estruturais, quanto a gente deve ficar preocupado ou otimista em relação a isso. E uma segunda, a gente falou muito aqui de questões de Estado, né? E ótimas conquistas, como você muito bem colocou aqui, de queda de percentual de gasto público sobre PIB, várias reformas que foram feitas. O Brasil avançou muito nos últimos 5 anos, eu concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, aqui, nós, né, quando olhávamos para o governo, falando de uma perspectiva de governo agora, olhávamos o Paulo, você, Salim, o Roberto Campos Neto, as estatais indo muito melhor do que haviam sido. Nós fomos, assim, de algum modo, contaminados com grande otimismo, e por mais que a gente tenha avançado, não ficou um pouco, assim, uma avaliação de governo, uma certa frustração ao mesmo tempo também? Então, fica, mas, novamente, a gente concorda com você, que fica uma certa frustração, que poderia ter avançado muito mais rápido, mas nos últimos 5 anos, a gente avançou em condições muito longe do ideais. Por quê? Porque, em geral, num país que precisa fazer tantas reformas difíceis, você precisa de um debate político, até na eleição presidencial, para colocar para o eleitorado qual é essa agenda de reformas, para um presidente eleito poder prosseguir com a agenda que foi apresentada nas eleições. A gente conseguiu fazer reformas no governo Temer, que veio de um processo de impeachment e não teve esse período prévio de debater com a sociedade qual era a agenda de reformas, e lastreado para uma eleição. Mas o país fez muitas reformas. E depois o governo Bolsonaro, sem base política, no primeiro ano, conseguiu dar continuidade à agenda de reformas. Então, como eu falei, quando eu vejo isso, eu fico um pouco mais otimista, tá? Agora, a gente tem, de fato, o seu ponto é muito importante, Felipe, que é o seguinte, olha, legal que a gente avançou, mas teria que ter avançado muito mais, e a gente está num país que tem ainda uma fragilidade, que é verdade. Vamos lá, porque a gente tem que fazer uma divisão seguinte. Quando a gente olha o país hoje, e a gente olha o país, os dados que a gente tinha há 2 meses atrás, 60 dias atrás, a gente está hoje em julho, se a gente olha lá os dados que a gente tinha ali por volta do início de maio, e o que a gente esperava 1 ano atrás, o risco fiscal diminuiu. Aí não tem nem o que discutir. Por quê? Porque a gente teve uma queda de PIB no ano passado, muito menor do que se esperava. A queda do PIB do Brasil no ano passado foi 4%. Mais ou menos em abril, maio, as organizações internacionais estimaram a queda do PIB do Brasil entre 7,5% até 9%. Então, a queda do PIB do Brasil foi muito menor. A gente terminou o ano passado com um déficit recorde. O buraco fiscal, sem a conta de juros, o déficit primário do Brasil no ano passado foi mais de 700 bilhões. Então, foi um buraco imenso. E a gente começou o ano que a expectativa era que o país ficasse com a dívida aí por volta de 90% do PIB.
Em algum momento do ano passado, os economistas chegaram a estimar que a dívida do Brasil esse ano ia começar na casa de 95% a 98% do PIB. A dívida terminou o ano passado em 89% do PIB. E aí começou o debate de, olha, terminou 89%, mas vai ficar em torno disso, pode reduzir um pouquinho, pode até aumentar para 90% do PIB e vai crescer e vai passar de 100% do PIB. Não é mais esse cenário de nenhum economista, tá? De nenhum economista. Por quê? Porque nesse ano, o Brasil vai ter um crescimento do PIB aí, perto de 5,5%. E vai ter um crescimento do que a gente chama da inflação do PIB, o deflator do PIB, na casa de quase 10%. O PIB nominal do Brasil vai crescer esse ano 15%. É o maior crescimento desde 2010. 2010 foi aquele ano que teve uma recuperação do PIB e cresceu 7.000% em termos reais. Para você ter uma ideia, num país que está tentando fazer um ajuste fiscal, controlando o crescimento do gasto, é muito importante esse crescimento da base, que é o PIB. Porque você compara, da mesma forma que quando a gente vai comparar uma empresa, a gente fala assim, olha, 100 milhões é uma dívida alta ou baixa, depende do EBITDA da empresa, depende da geração de caixa da empresa. 100 milhões pode ser uma dívida muito baixa para uma empresa e pode ser muito alta para outra. Em finanças públicas é a mesma coisa, uma dívida ela é baixa ou alta dependendo do crescimento da economia ou do PIB. E o que a gente teve depois da aprovação do teto de gasto foi uma economia que o PIB nominal estava crescendo entre 5% e 6% ao ano. Esse ano vai crescer 15%. É quase 3 anos de crescimento em um. Então, os indicadores fiscais melhoraram. A curva da dívida, a dívida ainda vai estar, nos próximos anos, numa trajetória crescente, porque a gente ainda não tem superávit primário. O governo ainda não economiza o suficiente para pagar o serviço da dívida. Então, a dívida está na trajetória de crescimento. Só que a curva caiu. O ponto de partida ia ser uma dívida de 89%, 90% do PIB. Agora, esse ponto de partida vai ser uma dívida na casa de 82% do PIB. Então, a gente teve sorte, porque a gente tem hoje um vento de cauda, que é um mundo que se espera que cresça perto de 6%, que puxou para cima o preço de commodities e que ajuda muito o Brasil. Vale lembrar que quase 80% da pauta de exportação do Brasil é ligada a commodities. Então, em um mundo que está crescendo 6%, com o preço de commodities num nível tão alto e crescendo, isso ajuda automaticamente o país. E isso contribuiu para os indicadores fiscais. Aí a gente entra em outro debate, que é o seguinte, olha, então o ajuste fiscal já está feito? Não, o ajuste fiscal não está feito. A gente sabe o seguinte, que esse ano e no próximo a gente está no que a gente chama recuperação cíclica. O país caiu muito, teve uma queda de PIB em 2020 de 4%, o normal é que nos anos seguintes, com a economia recuperando, abrindo, o setor de serviços funcionando, a gente recupere essa queda do crescimento. Então, 20 e 21, a gente está numa recuperação cíclica. A partir de, 21 e 22, a gente está numa recuperação cíclica. Para a gente crescer de forma consistente nos anos vindouros, 23, 24, 25, 26, a gente precisa endereçar o que a gente está conversando aqui, esses grandes problemas do Brasil. Então, o ajuste fiscal ele não está feito. Acontece que é o que a gente fala é o seguinte, como os indicadores fiscais melhoraram, a nossa janela de oportunidade para fazer o dever de casa, para aprovar a agenda de reformas e continuar fazendo reformas, aumentou. A gente vai ter um espaço maior, um período de tempo maior para fazer o dever de casa, com indicadores fiscais que melhoraram. A gente vale lembrar o seguinte, Felipe, vamos deixar muito claro. Em final de abril, a expectativa do governo era um déficit fiscal de 285 bilhões, déficit primário, sem juros. 285 bilhões, 3,7% do PIB. Expectativa oficial do governo. Final de maio, o governo publica um relatório que mostra, olha, a arrecadação está crescendo muito, então a gente vai puxar a expectativa de arrecadação para cima em 100 bilhões de reais. O déficit esperado caiu de 287, caiu para 187 bilhões. O governo, na semana passada, revisou a expectativa de crescimento. Quando o governo revisou para cima a expectativa de arrecadação em 100 bilhões, o crescimento esperado pelo governo estava em 3,5%. Semana passada, o governo aumentou a expectativa do PIB para 5,3%. Então, no próximo relatório, que será divulgado no final de julho, nós teremos um novo crescimento esperado da arrecadação. A gente está indo para esse ano para um déficit primário, receita menos despesa, sem um pagamento de juros, para um déficit, Felipe, na casa aí de 170, 180 bilhões. Pode até ser menor. E esse ano a gente está gastando, fora do teto, 130 bilhões.
Eu acho isso excepcional. Por quê? Porque a gente está indo para um déficit primário esse ano na casa de 1,8% do PIB e próximo ano para casa de 1% do PIB ou menos. No ano passado, o déficit primário foi 10% do PIB. Olha só, a gente sai de 10% do PIB para esse ano, 1,8% mais ou menos, e próximo ano para algo talvez inferior a 1% do PIB. É um cenário, em relação ao que a gente vinha pensando há 2 meses atrás e há 1 ano atrás, muito melhor. O ajuste fiscal está feito? Não está. A gente vai precisar garantir as reformas para a gente ter um crescimento consistente, recuperar a arrecadação que perdeu sem aumentar a carga tributária e pelo menos conseguir, lá em torno de 2024, já ter um superávit primário. A gente precisa ter um superávit primário. A gente hoje está com déficit primário. Como eu falei, expectativa desse ano, 1,8% do PIB de déficit, próximo ano 1% do PIB de déficit. A gente só vai poder respirar aliviado quando tiver um superávit na casa de 2% do PIB. E aí vai colocar a dívida bruta e líquida em trajetória de queda. Qual é uma notícia boa que a gente tem? É que mesmo tendo déficit primário e mesmo não ainda longe de voltar a ter aquele superávit primário, que é a economia, que paga o serviço da dívida e coloca a dívida na trajetória de queda, a gente já conseguiu reduzir os juros estruturais desse país. Há 5 anos atrás, a taxa de juros, que a gente chama neutra de longo prazo do Brasil, era em torno de 6% real ao ano. Isso hoje caiu para algo entre 3% a 4% ao ano. Hoje, no Brasil, nós economistas, como o cenário de inflação está pior, os economistas hoje estão discutindo no Brasil se os juros no final do ano vai ser 6, 6,5% ou 7,5%. Ninguém está discutindo o juro em 10%, em 11%, em 12% ou 14%. A gente está num país que há 5 anos atrás, início de 2016, a taxa de juros básica, a Selic, estava em 14,25% ao ano. Então, o país, mesmo com esse ajuste fiscal incompleto e gradual, as condições de financiamento melhoraram. Segundo, no período recente, esse boom de commodities, que não vai ser tão longo quanto foi na primeira década do século atual, mas esse boom de commodities, mesmo curto, já nos trouxe a expectativa de um crescimento muito maior esse ano, que automaticamente melhorou os indicadores fiscais. Então, isso é um alívio. O cenário fiscal hoje é melhor do que todo mundo estimava há 2, 3 meses atrás. Isso significa que o ajuste está completo? Não. Para a gente falar, de fato, que o ajuste fiscal se completou, a gente tem que enxergar o ponto que o governo federal vai economizar o suficiente para colocar a dívida bruta e líquida numa clara trajetória de queda por os próximos anos. A gente ainda não chegou nesse momento. Eu estou pensando aqui, não quero parecer advogado do diabo demais, mas eu ouvindo você, quer dizer, é claro o sinal de melhora, que é assim, o abismo não está tão perto quanto a gente achou que estaria, né? Mas para um país que adora reagir no precipício, né? Eu sempre fico com medo, assim, puxa, se alguém ouvir esse discurso, fala assim, tá vendo? A gente não precisa fazer tanto, não estamos com tanta pressa para fazer o ajuste fiscal, porque não está tão ruim, né? Eu sempre fico com medo do... O país só avança quando dança perto do abismo? Eu adoraria, aproveitar isso para fazer antes, né? Mas... Jojo, eu acho que é uma provocação boa, é um ponto bom. É o seguinte, o seu ponto é o seguinte, olha só, se a gente hoje começa a falar que a situação está melhor do que estava 2, 3 meses atrás e corre o risco da gente como sociedade simplesmente falar, olha, não precisa avançar tanto em reformas porque as coisas já estão melhores. Mas está melhores em relação ao ponto de comparação que a gente tinha ruim há 3, 4 meses atrás. Eu entendi perfeitamente. Mas tem um problema, né? Jojo, que é o seguinte, olha só, a gente está ainda a gente está perdendo ainda um potencial de valorização das nossas empresas, dos nossos investimentos, de atração de capital muito grande. Hoje, quando você conversa com um estrangeiro, o estrangeiro ele tem muito medo de investir no Brasil, dado ainda um movimento de incerteza. A gente, há pouco tempo, a gente viu o dólar bater 5,80, foi no início de março. Quando houve uma discussão de quebrar teto de gasto, o dólar bateu 5,80 num país que vai ter, esse ano, o melhor resultado de balanço de pagamento desde 2007. A última vez que o Brasil teve superávit de conta corrente foi em 2007. Desde então, 2008 até o ano passado, a gente teve déficit de conta corrente. Esse ano a gente volta a ter superávit de conta corrente, um nível de reservas muito elevado. Então, era muito mais fácil explicar o preço do dólar abaixo de R$5.
e a gente está tendo essa imensa volatilidade no mercado cambial, entre outras coisas, e isso atrapalha muito a decisão de atração de capital externo. Na semana passada, eu conversei com um grande investidor externo, que ele queria fazer um investimento no Brasil alto, investimento muito elevado, e a coisa que mais o preocupava não era carga tributária, não era infraestrutura, era o câmbio. Ele falou assim, olha, eu vou fazer um investimento no Brasil de 10 bilhões de reais. Eu vou ter que, esse investimento tem que dar retorno, eu vou ter que remunerar meus acionistas que estão fora do Brasil. Como é que vai ficar a situação cambial aqui? Como é que vai ficar essa taxa de câmbio? Um dia eu olhei, a taxa de câmbio estava 5,50, outro dia estava 4,90, agora está mais de 5 reais. Como é que vai ficar essa volatilidade imensa? Então, assim, quando a gente começa a olhar o horizonte mais longo, de médio e longo prazo, um investidor, para ele construir uma fábrica, para ele comprar uma empresa, para ele participar de uma concessão, ele olha o ambiente de um país pelos próximos 10, 20 anos. E nesse momento atual, assim, a gente consegue construir uma narrativa muito clara que a gente, de fato, melhorou nos últimos 3 meses em o cenário que a gente tinha um ano atrás. Mas é um cenário que é o seguinte, a gente tem um ajuste fiscal para fazer, a gente tem um nível de dívida, como eu falei, a dívida esse ano vai para 82% do PIB, mas o endividamento médio de países emergentes é 60% do PIB. Então, o Brasil tem uma dívida muito, mas muito mais alta do que os países emergentes. E é 82% do PIB no nosso critério. Se a gente utilizar o critério do FMI, a dívida vai ficar acima de 90% do PIB. Então, o Brasil, comparando com os países que a gente se compara, países de renda média, o nosso nível de endividamento é 50% maior do que do grupo de países que a gente participa. Então, o Brasil ele tem uma dívida de país rico, que é uma dívida alta. Então, a gente tem ainda um problema para revisar essa dívida. Como eu falei, ela ainda vai estar na trajetória de crescimento e a gente tem que consolidar um cenário de crescimento maior. A gente só vai consolidar um cenário de crescimento maior se a gente der confiança para um investidor que o país vai caminhar na direção correta, que a gente não vai ter um desequilíbrio fiscal grande no futuro, que a gente não vai ter rompimentos de contratos, tudo isso. Então, assim, eu concordo que muitas vezes é difícil explicar. Quando a gente tem essa melhora do curto prazo, que as coisas melhoraram e que melhoraram, mas tem que avançar muito mais. Mas o desafio da nossa classe política e de todos nós é mostrar isso, porque o Brasil é uma economia muito frágil. A gente viu, um resultado concreto no início de março. A discussão da PEC emergencial, que era uma medida para mostrar o compromisso do governo com a agenda fiscal, na discussão da PEC emergencial no Senado, alguém propôs tirar o Bolsa Família do teto. A gente está falando do dia 3, 4 de março. O que aconteceu? O dólar foi para 5,80. O dólar bateu 5,80, porque todo mundo ficou assustado que, olha, esse governo vai começar a quebrar teto de gasto para tentar solucionar, enfim, essa dificuldade de escolhas. O país perdeu a âncora e pode entrar numa trajetória aí de desequilíbrio muito grave e a dívida crescer muito mais. Então, assim, a gente tem que debater e tem que mostrar para os políticos, para o governo e para toda a sociedade que, olha, o cenário melhorou, mas ainda é um cenário que a gente precisa avançar muito mais, porque apesar dessa melhora de cenário, a gente está falando de um país que a carga tributária é 33% do PIB e o investimento público mais ou menos 2% do PIB. A gente está falando de um país que a carga tributária é excessivamente elevada, gasta muito e não tem capacidade de investimento e não consegue economizar o suficiente para colocar a dívida bruta e líquida na trajetória de queda. O país ainda tem déficit, o país ainda não consegue economizar para pagar o serviço da dívida. Todo ano, o Brasil tem que rolar a dívida e tem que aumentar a dívida para pagar o serviço da dívida. Vocês que são do mercado, vocês sabem melhor do que eu. Quando uma família está nessa situação, é um ciclo, enfim, bola de neve. Um Estado é diferente que um país, ele tem mais tempo para ajustar e um país não precisa zerar a sua dívida. É diferente de família. A família não pode passar todo o ciclo da vida daquela família endividada. É normal o país ter dívida. O que não é normal é um país de renda média como o Brasil ter uma dívida tão alta e ainda numa trajetória de crescimento. Então, em resumo, a situação de curto prazo melhorou, mas a gente tem que melhorar muito mais, porque a gente ainda não consegue economizar nem para pagar parte do serviço da dívida. E se a gente não fizer isso, em algum momento no futuro próximo, nos próximos 3, 4 anos, corre o risco de toda essa melhora que a gente teve até aqui e rapidamente ir embora. Mansur, uma última aqui.
quase de cunho pessoal. Conta um pouco para a gente como tem sido essa transição do setor público para o setor privado. Tem sido interessante. No setor público, como economista, eu olhava muito mais para coisas de médio e longo prazo, eu não tinha que ficar muito preocupado com movimentos diários de mercado. No setor privado, a gente tem que, enfim, a gente acorda de manhã já lendo jornais e abrindo as telas ali de serviço online, de cotações, e tem que acompanhar muito. Aí tem um desafio que é bem interessante, porque no setor privado você tem que acompanhar não apenas os indicadores, mas como o mercado percebe os indicadores. Então, isso é interessante, porque você pode ter um call, você pode fazer uma análise do que vai acontecer, mas se ninguém no mercado percebe aquilo, e aquilo não afeta o preço, a sua análise, por mais interessante que seja, ela meio que passa despercebida, ela não vai necessariamente dar origem a bons negócios. Vou dar um exemplo concreto. Quando o governo aprovou o orçamento no final de março, eu cheguei em casa à noite e fui ler o que tinha sido aprovado e eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, esse orçamento que foi aprovado, se ele for executado, ele vai quebrar o teto de gasto, porque eles subestimaram a despesa obrigatória. Isso aqui vai dar um problema, terá que ser resolvido. E no mesmo momento eu comecei a falar com várias pessoas do banco e alguns me questionaram, olha, mas isso não saiu nada nos jornais. Acho que você está exagerando, não tem nada nos jornais. Isso, olha, não tem nada porque ainda não se percebeu. Mas esse orçamento que foi aprovado, ele não cai em pé, ele vai ter que ser modificado. Isso foi uma quinta-feira à noite e na sexta de manhã o banco organizou com os principais clientes um call e eu falei nesse call, uma sexta-feira de manhã, 8 da manhã, eu falei, olha, o orçamento que foi aprovado ontem à noite tem problema sério, ele não é passível de execução, ele vai ter que ser consertado e o governo vai ter que fazer isso de uma forma que não leve a uma briga prematura com essa base política que o governo construiu, vem tentando construir desde junho do ano passado. E aquilo, de fato, foi um grande fator que fez preço, que deixou o mercado, enfim, em compasso de espera durante o final de março até final de abril, quando finalmente o orçamento foi revisto. Então, a questão do setor privado é isso. Primeiro, é a gente olhar, enfim, como o fluxo de notícias afeta não só a sua análise individual, mas o que faz preço, o que vai ser percebido pelos outros agentes de mercado. Quando você consegue antecipar esse movimento, é uma chance, enfim, de você trazer rentabilidade nas suas posições. Segundo, a gente vê no setor privado deals excepcionais acontecendo no dia a dia e oportunidades de investimento que muitas vezes, quando você não está no dia a dia do setor privado, você não nota. Às vezes a pessoa fala o seguinte, olha, o Brasil está tudo errado, nada está dando certo, nada avança. Quando a gente está no setor privado, a gente vê, conversando com empresários, apostas de investimento e de teses que são muito interessantes. Então, assim, tem muita diferença e tem algumas similaridades, tá? Em termos de ritmo de trabalho, para mim é a mesma coisa, mas em termos de aprendizado, de ver a percepção de mercado, ver a reação forte, como o mercado percebe notícia, como reage, e, enfim, e os vários deals que surgem no mercado, baseado em teses, em apostas, é algo extremamente interessante. Eu diria o seguinte, eu acho que os dois lados têm um pouco a aprender com cada um. O setor público tem que aprender muito com o setor privado, né, nessa questão de olhar a tese, desenvolver tese, do cuidado que tem com os deals, de ver o efeito do investimento, essa relação que o setor privado tem com o cliente é algo muito sério. Então, o setor público tem a mesma coisa, de tratar o seu cliente, que é a população, e ver a percepção e prestar informação de uma forma mais transparente e adequada para a população. O setor privado, quando vai fazer um IPO, um follow-on, faz uma rodada de reuniões para mostrar o potencial daquela empresa para os potenciais investidores. O setor público tem o mesmo desafio, só que o roadshow do setor público é explicar a reforma para a população. O setor público faz isso muitas vezes muito mal, o setor privado faz muito bem, consegue fazer o roadshow de um deal que de fato atrai investimentos, atrai potenciais investidores e permite um IPO, um follow-on de sucesso. Então, a mesma coisa, o setor público, grande população, explica a reforma, o setor privado vai fazer um IPO, explica o potencial de valorização daquela empresa na economia. Então, tem coisas muito semelhantes. Eu estou adorando, é um movimento muito dinâmico, está aqui no BTG Pactual, é uma casa muito grande, muito forte na área agora digital, na área de banco de investimento, na área de wealth management, na área de asset. Então, eu procuro interagir com todas as áreas do banco, mas é espetacular. Mas, como eu falei, o setor público tem que aprender um pouco com o setor privado, e o privado também aprender um pouco com o público, que as coisas no setor público são muito mais demoradas porque a gente colocou uma série de restrições. A gente tornou o modus operandi do setor público muito mais burocrático, necessariamente mais lento. Então, a gente tem que aprender assim, olha, a gente tem que encontrar o meio termo, como tem no setor privado. A gente tem que reduzir um pouco essas restrições, o setor público.
ter mais velocidade no processo de decisão, ao mesmo tempo com toda a transparência e controle. Então, acho que os dois lados têm um pouco de aprender com cada um, mas para mim tem sido fascinante, depois de tantos anos no setor público, estar no setor privado, chega a ser um pouco, enfim, para mim um certo alívio, um trabalho diferente, um pouquinho mais calmo do que eu tinha no setor público. Excelente, eu tenho certeza, sendo um grande fã seu e um grande fã do BTG, tenho certeza que você está no lugar certo. Mansueto, super obrigado, sempre um prazer gigantesco falar com você, aprender com você, a cada interação é realmente uma grande honra, um grande privilégio. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, escreve pra gente, mande críticas, sugestões, qualquer interação é sempre muito bem-vinda para radiocash@empiricus.com.br. Muito obrigado e um grande abraço. Valeu, gente.